Boa noite. Eu queria agradecer a Cecília e ao Maurício por acolherem a coleção aqui. É um privilégio grande também para nós, como uma coleção empresarial, privada, poder fazer essa ponte institucional, abrindo de alguma maneira a coleção ao público. Agora, enfim, fizemos a primeira exposição mais abrangente da coleção, não toda, mas enfim, representando todos os artistas da coleção há 2 anos atrás. E agora essa então é a primeira exposição que estamos fazendo, já explorando alguns núcleos temáticos específicos da coleção. Hoje então estamos apresentando essa exposição que tem como epígrafe essa frase do Richard Serra, "Drawing is a verb", e dividido então em dois momentos. Aqui nesse piso e no piso superior, desenhos relacionados a vídeo, né, desenhos com vídeo, e no resto do chão, desenhos relacionados mais a processo. A ideia, então, é que, muito rapidamente, enfim, só para introduzir um pouco isso, esclarecer, a ideia é que a cada 6 meses, 2 vezes por ano, uma parte da coleção seja apresentada aqui numa mostra com uma curadoria minha, né? Isso, então, pelo menos durante os próximos 3 anos, né? Então, é uma oportunidade não apenas para mostrar a exposição, mostrar a coleção ao público mediante essas exposições, mas também investigar a própria coleção, né? A coleção, eu acho que está bem óbvio, é uma coleção de desenhos, mas desenhos no sentido amplo, por isso que há vídeos também, vídeos que de alguma forma se relacionam a desenhos, e sobretudo desenhos contemporâneos realizados nos últimos 10 anos, né? Há um livro aí para quem quiser consultar ou adquirir. Hoje a coleção tem cerca de 400 obras, e mais de 100 artistas, enfim. Mas vamos então à conversa. Queria agradecer a presença também do João e do Miguel aqui na Madeira para esse bate-papo. E a minha primeira pergunta, então, eu queria começar sugerindo o tema do colecionismo e do colecionismo privado, né, e saber um pouco de vocês, como vocês veem o colecionismo privado em Portugal e como é que vocês veem, talvez, a relação dessa nossa coleção em relação às outras que existem no país. Nunca se falou tanto em coleções de arte como nos nossos dias. As coleções de arte proliferam em todo o mundo, assim como também recomeçam a proliferar em Portugal. Porque o colecionismo particular em Portugal teve vários períodos ao longo do século, sobretudo da segunda metade do século XX. Por exemplo, na década de 60, há uma primeira geração de colecionadores, auto-intitulados colecionadores, que até se vão converter num clube que é o Clube dos 100. A ideia era um clube de 100 colecionadores. Era um clube organizado por uma galeria, por um galerista, o Manuel Brito, e muito relacionado com uma figura tutelar desse paradigma do colecionismo, que na altura era o Jorge de Brito. E isso acontece numa altura em que Portugal se encontra num processo de abertura económica. Vai ser em finais da década de 60, quando, digamos, o período salazarista cede ao período marcelista, com uma abertura económica também que vai permitir a constituição ou o desenvolvimento de certos grupos económicos, que vai desencadear certo tipo de objetivos estratégicos em relação a projetos como Sines, em relação à forma como Portugal encara a sua posição, por exemplo, no mundo do petróleo, construindo grandes estaleiros. Há uma construção de riqueza financeira com novos bancos que surgem também, e os bancos começam a construir coleções e os privados começam também, com os banqueiros, a construir coleções, e há uma grande especulação no mercado da arte portuguesa, colecionando apenas artistas portugueses. Não há um colecionismo de artistas. Aliás, Portugal estava isolado, não havia informação que chegasse do que se passava fora de Portugal. Havia alguns artistas estrangeirados, portanto, mas não havia, na verdade, uma grande comunicação entre o que se passava cá dentro e o que se passava lá fora, e os colecionadores portugueses vão, durante muito tempo, colecionar quase estritamente artistas portugueses. O que vai contribuir para o isolamento da arte portuguesa num contexto também internacional.
O facto das coleções não serem abertas a uma copresença de artistas portugueses e estrangeiros, porque sabemos que a arte não depende do passaporte, nem de uma identidade nacional. Cada artista é um país, de uma certa maneira. Esta euforia de uma primeira vaga de colecionismo que se reconhece em Portugal nos anos 60, princípios dos anos 70, vai entrar em crise já com a crise do petróleo a partir de 72, mais ou menos. E essa crise vai ser aprofundada, de algum modo, com a Revolução e com toda a alteração dos sistemas de poder e de economia em Portugal. Portanto, muitos dos agentes ou protagonistas desse contexto colecionístico vão desaparecer. Alguns deles, por exemplo, Jorge de Brito é preso na consequência da Revolução. Há uma grande coleção, a única coleção internacional de arte que se fez em Portugal era a coleção do Sr. Abreu, que criou uma agência de viagens com o mesmo nome muito conhecida e da qual eu tenho ecos quando viajo. Encontro galerias históricas internacionais que me dizem que vieram a Portugal em princípios dos anos 70 comprar obras muito importantes. Estou a falar de Picasso, de Vuillard e de alguns nomes muito importantes da história da arte, que eram colecionados pelo Sr. Abreu, cuja coleção vai ser comprada pelo Jorge de Brito em relação aos artistas nacionais e vai ser vendida, portanto, em leilões e em galerias internacionais, nomeadamente a Marlborough compra uma grande parte da coleção desse senhor. É a única exceção em relação a esse contexto muito local e muito nacional das coleções portuguesas. Portanto, na prática, aquilo que se descobre é que não há propriamente coleções a constituírem-se. Há compradores de arte que, no entanto, não constituem aquilo que, ou melhor, não partem daquilo que é fundamental a cada coleção, que é um ponto de vista. Não há pontos de vista, nem há leituras, nem há objetivos propriamente nas coleções privadas que se constituem. Por outro lado, também não há museus que surjam com programas de referência para o colecionismo em Portugal. O que é que tinha acontecido em relação à situação institucional ou à situação museológica em Portugal? Tinha surgido a Fundação Gulbenkian. A Fundação Gulbenkian desenvolve um programa de coleção com méritos muito particulares, nomeadamente no resgatar do primeiro modernismo português. Vai ser a Gulbenkian que vai fazer a grande operação de resgate do silêncio em relação a Amadeu Sousa Cardoso, por exemplo, e que vai colecionar, portanto, o mais possível a obra de Amadeu Sousa Cardoso e com isso contribuir para a sua preservação, para a sua conservação, para o seu conhecimento. Vai colecionar toda uma série de outros artistas modernistas, vai desencadear um sistema de bolsas de arte que vai permitir a artistas portugueses viajarem e sobreviverem também no estrangeiro e saírem, digamos, do contexto português, seguindo aquilo que um dos nomes fundamentais da geração modernista dizia sempre. Estou a falar de Almada de Greis, que aconselhava todos os jovens artistas a saírem de Portugal, porque em Portugal não se conseguia trabalhar. Portanto, acontece que a Fundação Gulbenkian, no entanto, tirando essa linha de trabalho histórica com o modernismo português, não tem propriamente um programa de coleção ou um ponto de vista do primeiro tempo. E a sua coleção é sempre também muito afetada pela interação com os programas, precisamente, de desenvolvimento de bolsas e com a ideia de uma representatividade do contexto existente. Era a única coleção institucional, de uma certa maneira. O Museu Nacional de Arte Contemporânea, que assim acho que ainda era chamado, o Museu do Chiado, não comprava arte do século XX, por simplesmente. A Gulbenkian é a primeira instituição, na verdade, a comprar arte do século XX. Mas, quanto a mim, sem um ponto de vista claramente identificatório, com exceção de todo esse trabalho valiosíssimo de preservação do primeiro modernismo português. Mais tarde, depois da democracia, não se pode dizer que grandes coleções tenham surgido nem ao nível institucional, nem ao nível particular num primeiro tempo. Na década de 80, no entanto, num período de euforia económica, que é um período em que Portugal vai entrar na União Europeia, um período em que, de algum modo, se abrem fronteiras várias na sociedade portuguesa, vão surgir também, vão surgir novas fortunas, e vão surgir novas galerias e vai-se dinamizar um mercado de arte que, na altura, é muito influenciado pelo estrangeiro mais próximo. Estou a falar, nomeadamente, daquele estrangeiro que era representado pela Feira de Arte de Madrid, a Arco, que vai ter uma importância muito grande no colecionismo português, que começa a abrir a alguns artistas espanhóis, maioritários no mercado, e começa também a colecionar os artistas portugueses que surgem na década de 80. Muitas vezes com um esquecimento, aliás, um paradigma da década de 80 é o esquecimento de muito do que se passou antes também.
na arte portuguesa, nomeadamente em relação a artistas que tinham começado a trabalhar na década de 50, 60, 70. Mas há, na verdade, novos colecionadores que começam a comprar arte portuguesa da década de 80. Não há coleções internacionais a aparecerem em Portugal. Há coleções nacionais. As raras aberturas são artistas espanhóis que se vão comprar a Arco. Mas quando a Arco surge, quando a Feira de Arte de Madrid surge, normalmente os colecionadores portugueses ou os compradores portugueses vão lá comprar artistas portugueses. Há a figura curiosa do comprador de arte que em Portugal vai uma vez por ano comprar arte e só compra às vezes arte uma vez por ano em Madrid, em Espanha, quando há uma feira de arte. Madrid, na altura, era também uma abertura de muitas portas. Madrid vivia os tempos de Tierno Galván, vivia os tempos da Movida, vivia um grande período de libertação do que tinha sido a ditadura franquista. Novos costumes urbanos surgem, novas formas de cultura surgem, há uma celebração da cidade e da comunidade, de algum modo, à qual nós nos juntamos e que, de algum modo, vamos tentar repetir em microcomunidades que vão surgindo na cultura urbana portuguesa também. É o caso, por exemplo, da Lisboa dos anos 80, onde surgem os bares, surgem outras formas das pessoas se encontrarem, outras formas de se encontrarem tertúlias, etc. Surgem galerias de arte muito apostadas para o mercado, na verdade. E essas galerias de arte vão sobretudo, inflacionar preços. A arte começa a ser vista, para os compradores que surgem na década de 80, sobretudo sob o ponto de vista do investimento, já como tinha sido para essa geração da década de 60, 70. O clube dos 100 colecionadores era um clube especulativo com a ideia de construir mais valias através da aquisição da obra de arte. Na década de 80, tal vai ser o espírito reinante em relação a muitos colecionadores que começam a comprar arte com a ideia que compramos agora os artistas que estão a surgir, que depois vão valer muito mais dinheiro. Essa ideia da especulação do valor vai ser um princípio de legitimação para aquilo que se poderia chamar colecionismo, mas que não é, na verdade, colecionismo. Não há propriamente grandes coleções privadas a surgir nisso. Há uma ou duas que começam... há uma ou duas coleções particulares, começando na década de 80, que têm continuado com uma regularidade até hoje, mas que têm colecionado quase só arte portuguesa também. As galerias da época não tinham uma programação incluindo artistas estrangeiros, por exemplo? Tinham, mas não tinham resposta por parte dos compradores portugueses. Ou melhor, muito poucas galerias tinham artistas estrangeiros. Havia galerias como os Cómicos, houve a Galeria Atlântica, houve a Módulo, mas curiosamente os colecionadores portugueses não compravam os artistas estrangeiros que as galerias apresentavam, compravam sobretudo artistas portugueses. Mas quando surgem esses colecionadores que têm uma visão mais internacional? Muito recentemente. Acontece na década de 80 também, há uma coleção institucional importante que se cria em Portugal e que é das primeiras coleções contemporâneas, é a coleção da FLAD. É um processo muito curioso. A constituição da FLAD, a Fundação Luso-Americana para a Ajuda e Desenvolvimento, suponho que é assim a sua terminologia, resolve e que se destinava a controlar a entrada de dinheiros americanos em Portugal. É um projeto muito particular. Os Estados Unidos apoiaram certas forças no processo da democracia portuguesa, mas a entrada de dinheiro não era controlável pelos portugueses. A FLAD é criada com esse objetivo. Na altura renegocia-se a base das lajes e uma parte importante do orçamento da Fundação Luso-Americana vai para a constituição de uma coleção de arte portuguesa. É muito curioso porque essa coleção de arte vai ser a coleção de arte que vai pela primeira vez integrar artistas da geração de 60, 70 e os artistas emergentes da geração de 80. No entanto, isto não tem reflexo propriamente no colecionismo particular. Nos anos 90 nós vamos encontrar um período de grande recessão do colecionismo particular em Portugal. Há a crise económica. Como em todo o mundo, está refletindo de algum modo. No entanto, constitui-se nos anos 80 aquela que será, de algum modo, a maior coleção particular existente em Portugal e que hoje é muito falada e discutida, que é a coleção para arte. Porque surge, na verdade, a disponibilidade económica por parte de um homem de negócios, como o Comendador Berardo, para, numa altura de recessão de mercado, construir a primeira grande coleção internacional em Portugal. E é uma coleção que é construída, de algum modo, como uma coleção de cromos em que há um bocadinho de cada coisa. Procura-se identificar os movimentos artísticos, não há propriamente um ponto de vista, há uma perspectiva que procura ser mais ou menos enciclopédica sobre o que seria uma história da arte do pós-guerra. E é uma coleção feita com as galerias.
Ou seja, é uma coleção que vai ao mercado saber o que as galerias têm, mas nessa perspectiva histórica de representar, de algum modo, toda a segunda metade do século XX. E essa é a primeira grande coleção internacional, desde a coleção do Sr. Abreu, a surgir em Portugal. A coleção Berardo tem um período de crescimento muito rápido e de grande investimento e ao mesmo tempo, se calhar o Comendador Berardo terá sido o maior colecionador europeu, e se calhar mesmo em termos mundiais, naqueles anos, estou a falar naqueles anos, em anos em que ninguém comprava, em que havia galeristas à beira do suicídio com a crise do mercado. Portanto, em que se conseguiam obras por preços, obras históricas já de uma contemporaneidade por preços bastante irrisórios. No começo dos anos 90. No começo dos anos 90. Mas, curiosamente, a coleção Berardo tem os seus circuitos próprios de legitimação social e política, mas não vai ser um modelo para o colecionismo em Portugal. Não há seguidores imediatos do exemplo do Comendador Berardo a esse nível. Vão, entretanto, surgindo novas instituições. O projeto de Serralves começa em finais da década de 80, por exemplo, mas o colecionismo não se altera até há muito pouco tempo atrás. Há muito pouco tempo atrás, ora bem, sobretudo nos últimos 10 anos, ou nos últimos 7, 8 anos, para sermos mais rigorosos, há, de algum modo, um novo período especulativo no mercado da arte a nível internacional. Podemos dizer que desde finais dos anos 90 que o mercado da arte está em crescimento contínuo. Sem períodos de recessão e de avanço, mas sim em crescimento contínuo, até porque ele se alarga cada vez mais. É o que acontece nestes últimos anos, por exemplo, no mercado internacional da arte, com a entrada dos compradores russos, dos compradores árabes, dos compradores chineses no mercado da arte. Isso faz com que os preços vão subindo até limites impensáveis, com saltos brutais nos preços das obras. Por exemplo, ao longo destes últimos anos. Há obras que eu comprei e negociei para a coleção de Serralves, vamos imaginar, por $40.000, que estão vendidas a 700, 800 mil, num período de 6 anos. Quer dizer, isto também cria várias ilusões em relação ao investimento. Surgem os fundos de investimento em arte com uma força que antes nunca tinham surgido e que muitas vezes se misturam com o colecionismo. Ou seja, nós hoje, quando falamos de coleções privadas, estamos a falar de uma realidade muito heterogénea. E em Portugal começa também a refletir muitas das ambiguidades num contexto internacional. Porque nós temos um mercado de arte extraordinariamente dinâmico e especulativo, mas tal não significa que se estejam a constituir um número suficiente de coleções rigorosas. Encontramos muitas coleções em crescimento acelerado feitas em muito poucos anos a comprarem pura e simplesmente aquilo que o mercado oferece e que se repetem umas às outras. Nós encontramos imensas coleções particulares em que é quase como que quando nós éramos pequenos e colecionávamos cromos de jogadores de futebol. Já tens este jogador, já tens aquele jogador e às vezes não conta a obra, conta o nome. E conta ter uma obra de um determinado tipo, que até é mais conhecida por esse mesmo mercado. Isto representa... Só uma observação. Isso é um fenômeno internacional, não se restringe a Portugal também. Não, é um fenómeno que começa a apresentar a transformação. Este é um fenómeno que é um fenómeno global. De algum modo, o mundo da arte globaliza-se e industrializa-se nestes últimos 10 anos. Há cada vez mais profissões, milhares de pessoas a viverem. Quer dizer, o mundo da arte já não é aquela relação entre o artista, o galerista, o crítico de arte, mas há um conjunto de profissões muito grandes nesse mesmo mundo. E há uma industrialização e uma globalização. Eu próprio acho que, à semelhança do que aconteceu com o cinema, começamos a ter um contexto em que importa vermos o que é uma arte comercial, uma arte feita para o mercado da arte e uma arte de autor. O que não implica, para mim, critérios de valoração. Da mesma forma que no cinema há bom cinema comercial e há mau cinema de autor, também a mesma coisa pode acontecer em relação à obra de arte. E tudo, exatamente. Mas cria-se uma grande confusão entre o que é uma coleção e o que é um projeto financeiro, por exemplo, nos nossos tempos. E acontece que em Portugal também começam a surgir, de algum modo, coleções que se abrem à arte contemporânea internacional, colecionando também artistas portugueses, começam a surgir novas galerias e podemos dizer que nos últimos 5, 6 anos Portugal apresenta vários sintomas, a uma escala muito mais reduzida, em que, por exemplo, os preços da obra de arte dos artistas portugueses não crescem na mesma proporção que crescem os preços dos artistas estrangeiros, mas há, sem dúvida, muito mais gente a comprar arte. Eu continuo a falar normalmente de compradores de arte e não tanto de colecionadores de arte.
Mas há alguns programas ambiciosos de coleções em curso, sem dúvida. Portanto, digamos, essa abertura a um contexto internacional surge nestes últimos anos numa perspectiva num contexto de industrialização do mundo da arte e de globalização do mundo da arte. O que eu acho muito interessante, por exemplo, na coleção que vocês têm vindo a desenvolver, é o facto de ela ser assumidamente uma coleção que não depende de um ponto de vista local, nacional, mas também não depende do ponto de vista do mercado. Ou seja, nota-se que na vossa coleção, seja, por exemplo, ou das vossas coleções, porque vocês trabalham em 2 coleções, mas desta coleção que nós aqui temos agora na Porta 33, nota-se que há um cuidado em criar relações entre as obras, em procurar obras. E, na verdade, uma coleção é sempre um ponto de vista. Uma coleção nunca se pode submeter apenas àquilo que a oferta traz. Eu hoje estava com uma amiga minha a falar do facto de muitas coleções hoje serem feitas como quando se vai ao supermercado e se quer cerejas fora da época. Ou seja, se nós queremos uma cereja saborosa, se calhar encontramos a cereja numa determinada época e não noutra época. E se queremos um determinado tipo de obra, dentro de uma determinada obra de um artista, se calhar temos que esperar, temos que procurar, temos que negociar às vezes, etc. As coisas não se fazem de um momento para o outro. E isso não acontece muitas vezes no colecionismo, quer em termos internacionais, quer em termos portugueses nos tempos de hoje. A situação é muito confusa desse ponto de vista. E depois o facto de um mundo da arte ter virado, digamos, um mundo socialmente extremamente legitimante e cosmopolita, ser uma forma de viajar, ser uma forma de encontrar pessoas, ser uma forma de fazer negócios, etc., para além do próprio mundo da arte, tudo isso, portanto, ajuda a confundir mais a situação. Uma forma de lazer, sem dúvida. Ou seja, quer dizer, nós vivemos... Isso criou as situações muito curiosas da relação entre o colecionismo particular e o colecionismo institucional. Por exemplo, quando o MoMA é criado, o Museu de Arte Moderna de Nova Iorque, o Alfred Barr, o senhor escolhido pelo Sr. Rockefeller para dirigir o MoMA, ele escolhe os artistas modernistas europeus e americanos e diz ao Sr. Rockefeller: devemos comprar este, aquele, aquele outro. E o Sr. Rockefeller compra e acredita no que o Alfred Barr lhe diz. Hoje não acontece tanto assim. Hoje, por exemplo, nos museus americanos, conforme nós sabemos, há muitos colecionadores que, pelo contrário, chegam ao diretor do museu e dizem: eu encontrei este artista numa feira de arte, gostei muito, comprei e acho que o museu deve fazer exposição e vou oferecer meia dúzia de obras dele para a coleção do museu. O que é uma situação completamente inversa. Por exemplo, um museu era até agora uma instituição de referência para o colecionismo privado e começa hoje a deixar de ser, curiosamente. Em função, precisamente, também de algo que acontece, e do contexto americano isso é mais do que óbvio, do facto também de cada vez mais os programas museológicos estarem dependentes do financiamento privado. Portanto, refletindo sistematicamente os gostos desse mesmo financiamento. Ou seja... Os colecionadores, os grandes colecionadores americanos são parte desses boards, né? Exatamente. E sentam nos comitês de aquisição mesmo. Em Portugal, eu acho que a vossa coleção é bastante única pelo facto de ela procurar construir um ponto de vista que não é um programa fechado. Eu acho que nenhuma coleção pode ser um programa fechado. Qualquer coleção, trabalhar com a obra de arte não é um caminho só. É como quando nós caminhamos numa montanha e chegamos depois a bifurcações e às vezes não sabemos se devemos ir pela direita, se devemos ir pela esquerda. E às vezes tentamos ir pela direita e descobrimos que chegamos a um beco sem saída e temos que voltar atrás e ir pela esquerda. Outras vezes temos que abandonar o caminho e saltar uma rocha. Portanto, um programa não pode ser linear. Não pode ter objetivos pré-definidos que sejam imutáveis. E eu acho que vocês assumem como uma grande abertura isso na vossa coleção. E é muito interessante para mim. Eu confesso que é a única coleção particular em Portugal que me ensina alguma coisa. E confesso, digo-vos isto não é pelo facto de estar aqui entre amigos e pelo facto de estar aqui a falar no contexto da apresentação desta coleção. Mas é, na verdade, a única coleção particular surgida em Portugal nestes últimos anos em que eu encontro artistas que não conheço e que passo a querer conhecer. Porque normalmente nas outras coleções eu encontro os artistas que já encontro em todas as galerias que já conheço.
e que já têm as suas estratégias de legitimação e de apresentação efetuadas. Assim como tenho também o gosto de rever e de reencontrar artistas que muitas vezes não são óbvios, mas pelos quais eu próprio me comecei a interessar, que sei que não são mainstream, digamos, no contexto desta circulação globalizada do mundo da arte, e em que encontro em vocês também, digamos, uma cumplicidade na produção de certos caminhos. Também encontro muitas outras diferenças, mas isso é salutar. A arte é a propósito da diferença e do confronto e não a propósito do consenso. Os consensos são sempre perigosos em arte. De maneira que eu acho que em Portugal, nestes últimos anos, na verdade, a arte, à semelhança do que acontece em todo o mundo, também passou a ser um tema social legitimante e dominante. E há situações especulativas que, em relação às quais seria interessante revisitar historicamente isto que aconteceu, por exemplo, na década de 60, 70, e todas essas ilusões sobre a especulação em relação à obra de arte. Porque eu digo-vos, eu não conheço uma única coleção internacional verdadeiramente interessante que tenha sido desenvolvida com o ponto de vista do lucro. Não conheço. Ou há um envolvimento, ou há uma obsessão, ou há um gosto, ou há um ponto de vista, ou há tentativas, ou há uma relação muito pessoal com a coleção, ou então uma coleção que é feita pura e simplesmente do ponto de vista estratégico da gestão de lucros e de mais-valias, não produziu até ao momento que eu conheça nenhuma coleção significativa em nenhuma parte do mundo. Relativamente a, digamos, esta intervenção do João, acrescentar ou complementar uma perspectiva pessoal que eu sempre tive relativamente à questão do colecionismo privado em Portugal, e que tem a ver com uma noção de que existe em Portugal muito recorrente e que se confunde um pouco com o limite físico que uma coleção eventualmente pode vir a deparar-se, que é o limite da casa do colecionador. Portanto, a maior parte das pessoas que têm obras de arte em casa realmente não chamam colecionadores. Mas é muito típico percebermos, se vamos à casa de uma pessoa, por exemplo, com os seus 60, 70 anos, que têm obras até eventualmente muito interessantes que compraram numa determinada época, mas deixam de comprar a partir do momento em que a sua casa ou as suas casas deixam de possibilitar a compra de mais obras. Isso, no fundo, acaba por sublinhar um pouco aquilo que é o ser-se colecionador ou não. E, nesse sentido, também gostaria de fazer aqui uma divisão muito clara entre, digamos, esse sentido de colecionismo oportunista, se quiserem, que, como o João disse, muitas vezes se fundamenta num colecionismo eminentemente vocacionado para o investimento e para o lucro, digamos, a perspectiva que as pessoas têm, de facto, de que através da arte podem ter umas mais-valias eventualmente mais seguras e contínuas do que investimentos, nomeadamente nos mercados de capital, e coleções altruístas, sendo que as coleções altruístas serão, evidentemente, aquelas que são constituídas, ainda que tenham sido constituídas com uma base privada, mas que são constituídas para serem ocasionalmente ou continuadamente partilhadas. E, nesse sentido, digamos, este exemplo que está a ser dado aqui é um exemplo absolutamente fundamental, porque, para além da partilha evidente, digamos, pelo facto da coleção estar aqui em depósito e de estarem aqui também pensadas exposições regulares sobre essa coleção, de imediatamente, numa fase relativamente precoce da constituição desta coleção, ter sido feito um catálogo que eu gostaria de chamar a atenção para a qualidade desse catálogo, que contextualiza a coleção. Ou seja, estas peças não são peças única e exclusivamente pensadas, enfim, como investimento e como peças de eventual decoração de um determinado espaço, são peças para serem discutidas, para serem partilhadas criticamente. E foi isso, essencialmente, que faltou em todo o colecionismo privado em Portugal. Ou seja, não havia massa crítica suficiente em Portugal, quer ao nível institucional, como o João disse, quer ao nível da própria crítica da arte, quer ao nível da própria rede de colecionadores, não havia uma massa crítica suficiente que levasse a uma perspectiva do colecionador como uma espécie de mecenas que privilegiasse, eventualmente, a relação direta até com os próprios artistas. Quer dizer, a maior parte destas coleções privadas que vêm nos anos 60, 70 e que continuaram pelas décadas seguintes,
são coleções feitas à margem de qualquer tipo de relação com os artistas, que é uma coisa praticamente impensável. Digamos, não há grandes colecionadores em Portugal que consigam manter, digamos, uma tertúlia ativa com os artistas que eles próprios privilegiam nas suas coleções. E isso é algo que está neste momento, de facto, a mudar um pouco. Apesar de tudo, eu acho que quando nós falamos, digamos, do panorama do colecionismo privado em Portugal, há um indicador que nos diz claramente do quão incipiente esse colecionismo é, que são os leilões. Se nós pensarmos nos leilões de arte moderna e contemporânea em Portugal, nós percebemos duas coisas. Primeiro, que o gosto dominante ainda é um gosto que privilegia todo aquele período do final do século XIX e início do século XX. Portanto, a tradição naturalista, que tem um peso ainda brutal ao nível do mercado da arte moderna e contemporânea em Portugal, algo que é completamente dispar, digamos, da realidade do contexto internacional. E a segunda coisa, que é um dado absolutamente curioso, é a ignorância brutal relativamente à arte contemporânea. Então, o que é que acontece? Nós vamos, hoje em dia, ver catálogos de arte, quando aparece a arte contemporânea, vemos que vão peças a leilão de artistas vivos e que têm, digamos, se for preciso, até têm exposições na galeria ao lado, em que aparecem peças com a 10% do valor de mercado, o que é completamente assassino para a credibilidade do próprio mercado. Ou seja, recentemente, por exemplo, apareceram peças do Álvaro Lapa em leilões a 20%, 30% do valor de mercado do Álvaro Lapa. Portanto, isto descredibiliza completamente o sistema das artes em Portugal. Mas diz um pouco desta negligência relativamente à arte contemporânea e alguma preferência óbvia, que se entende sociologicamente, digamos, por um tardo naturalismo e uns resquícios de modernidade portuguesa no início do século XX. E, portanto, todo este arrastamento de uma modernidade que parecia que nunca chegava no século XX tem uma absoluta influência no nosso contexto. Quer dizer, se nós pensarmos que, de facto, o primeiro museu, verdadeiramente, o primeiro museu de arte contemporânea que, no fundo, no século XX em Portugal, é o Museu de Serralves, foi criado em 1999, portanto, no último ano do século é que se criou verdadeiramente o Museu de Arte Contemporânea, percebemos o atraso estrutural que o país sofre ao nível da modernidade histórica. E é por isso também que eu acho, e falando um pouco, repegando um pouco a ideia da coleção Berardi, eu acho que a coleção Berardi, neste momento, tem um peso simbólico no nosso contexto, exatamente porque tem a ver com esta tentativa sempre perseguida em Portugal de recuperar o tempo perdido. Portanto, achou-se que nós perdemos o século XX e vamos resgatá-lo através de uma coleção que tenta, como o João disse e bem, de uma forma, apesar de tudo, bastante, enfim, epigráfica, que tenta recuperar essa memória do século XX. E, portanto, em Portugal estamos sempre a tentar recuperar aquilo que não conseguimos fazer num passado recente, em vez de, muitas vezes, tentarmos construir o presente para ter no futuro uma perspectiva que nos desobrigue de recuperar o tempo perdido. A coleção que agora estamos a iniciar no contexto da Fundação Edith Pinho é uma coleção que o fundador disse que queria que fosse única e exclusivamente dedicada à arte portuguesa. Enfim, é um princípio que aceito de bom grado, também no sentido em que achamos que podemos ter uma posição importante nesse contexto e que supostamente seria uma coleção feita a partir do ano 2000, que é, digamos, simbolicamente o ano da fundação da própria instituição.
Foi constituído um Conselho das Artes, no qual eu estou presente, está também presente o escultor Alberto Carneiro e o Sr. Alcino Cardoso, enfim, que não é uma pessoa muito ligada ao meio das artes, mas é um conselho simpático, exatamente porque trabalhar com o Alberto, nomeadamente, permite confrontar-me, digamos, com uma opinião de alguém que tem uma perspectiva, de facto, relativamente diferente da minha em muitas circunstâncias, e isso, digamos, obriga a uma dialética argumentativa que eu acho que beneficia a coleção. Nós dizemos que não temos essa urgência que hoje também é muito palpável em muitas coleções, de trabalhar única e exclusivamente com a última novidade dos jovens artistas, que é uma coisa que acontece muito e que acaba por ser muito prejudicial nomeadamente para artistas que têm 30 e 40 anos de trabalhos e que estão ativos e que continuam a trabalhar com qualidade, e portanto tentamos ter essa intervenção. Mas, acima de tudo, aquilo que nós estamos a tentar criar em termos diferenciadores relativamente a outras coleções, e porque tenho que dizer isto com alguma frontalidade, há uma margem financeira interessante que foi dada pelo fundador, que são 1 milhão de euros para intervir no contexto da arte portuguesa. É muito dinheiro, é preciso dizer, quer dizer, nós não conseguimos nos primeiros 8 meses, nem metade conseguimos, entre aspas, gastar, não quisemos gastar, porque, exatamente como o João dizia, temos de ter uma consciência minimamente pragmática e crítica relativamente à nossa intervenção, e não ir para a frente, digamos, comprar por comprar. Mas eu dizia, a intervenção, já que há essa liquidez, digamos, e essa facilidade de verba, a nossa intervenção quer passar muito por um apoio específico aos artistas, ou seja, apoiar projetos que os artistas queiram realizar e que, digamos, não têm capacidade financeira para o concretizar, e, eventualmente, nesse contexto, também negociar com os próprios autores depois a constituição, digamos, de possibilidades de incremento do acervo através de obras que são doadas, ou enfim, no fundo é uma troca, digamos. Eu posso dar um exemplo. Arte portuguesa dos últimos 10 anos. Esse é o enfoque principal, embora já tenhamos ido, digamos, mais atrás, criando algumas situações com artistas referenciais que nos pareceram importantes. Eu dava só um exemplo, por exemplo, de um caso em que este tipo de ação, que é uma ação, como digo, diferenciadora, e enquanto entidade privada podemos fazer mais facilmente, digamos, do que uma entidade pública, mas um artista uma vez veio ter comigo e mostrou-me um projeto de uma exposição que queria fazer numa estrutura que é o Solar, eles chamam Galeria de Arte Cinemática em Vila do Conde, que é uma estrutura associada ao Festival de Curtas-Metragens de Vila do Conde. E ele mostrou-me um projeto muito interessante, que eram fotografias em caixa de luz, que, como sabes, são sempre um processo muito caro de produzir. E queria produzir aquilo em Madrid, portanto tinha um custo relativamente elevado. E a própria instituição que ia fazer essa exposição não tinha dinheiro também para produzir essas peças. Então o que nós fizemos foi, produzimos as peças e negociamos com o artista pelo valor da produção. Ele deixava as peças que achasse correspondentes a esse valor. E, no fundo, isto criou uma situação em que nós ficamos contentes, obviamente, porque, no fundo, temos uma espécie de primeira escolha sobre essas peças e acompanhamos todo o processo da produção. A instituição, que não tinha dinheiro para fazer aquela exposição, também ficou contente, porque fez uma belíssima exposição sem gastar dinheiro de produção, e o artista também acabou por produzir num contexto em que de outra maneira não teria dinheiro para o fazer. Estamos agora a iniciar também um projeto que tem a ver com livros de artista, e que negociamos exatamente nesses mesmos moldes. Ou seja, um artista vem ter connosco, diz: eu gostaria de fazer um livro de artista, custa 20 mil euros, 30 mil euros. Nós adiantamos o dinheiro para a produção, né, se for aprovado, digamos, em sede de Conselho das Artes, adiantamos o dinheiro de produção, e o artista faz o livro, a edição é como se fosse dele, embora sejamos nós a pagar aos fornecedores, e depois deixa a obra que ache, digamos, enfim, como são processos de acompanhamento também muito pessoalizado, são sempre processos negociais bastante fáceis, quer dizer, porque não precisa de grandes intermediações.
E eu acho que é muito importante exatamente para criar algumas condições, aproveitar as condições, digamos, de liquidez da própria Fundação, para criar condições que, no contexto internacional, são muito vulgares, não é? E muito promovidas pelas próprias galerias, mas que cá em Portugal as galerias negligenciam completamente porque fazem, digamos, na sua maior parte fazem o trabalho de casa, normal, quer dizer, mas para a promoção dos artistas têm muita dificuldade em termos financeiros de ter uma atividade que seja um bocadinho mais, que implique, digamos, um investimento, não é? E nesse contexto acho que a coleção pode vir a ter um papel interessante. Queria também falar um pouco sobre o desenho e, enfim, sugerir duas questões ou dois tópicos. Primeiro, até fazendo um jogo de palavras, qual é o papel do desenho hoje, né? Qual é o estatuto do desenho, enfim, fala-se de um certo renascimento do desenho. E também, por outro lado, a questão do não necessariamente remetendo a obras específicas da coleção, mas, enfim, a essa epígrafe do Drawing is a Verb, que como eu disse, é uma frase do Richard Serra dos anos 70, que está muito associada a essa questão do desenho como processo, ou do desenho revelando o processo através do qual ele foi feito. A ideia, inclusive, só um pequeno parênteses, a ideia de começar esse programa de exposições da coleção com esse tipo, com essa epígrafe, digamos assim, ela se opõe de algum modo à tese da Laura Hauptman, que foi curadora do Departamento de Desenhos do MoMA de Nova York, que organizou uma exposição há alguns anos que foi muito importante, Drawing Now, 8 Propositions, que era justamente sobre o desenho contemporâneo, onde ela argumentava justamente contra essa ideia do desenho como processo, que era uma ideia que ela, segundo ela, era uma ideia dos anos 70, e ela via hoje o desenho mais como ilustração, como representação, como forma de representar determinados elementos psicológicos ou paisagens, etc., né? Ou seja, tirando do desenho esse aspecto processual. Para ela, desenho não era mais um verbo, e sim the drawing is a noun, ela dizia, né? Essa era até a tese dela, né? Como substantivo de fato. Então eu queria propor um pouco essas duas entradas de discussão para a gente falar de desenho. No projeto de coleção que temos vindo a desenvolver em Serralves, a questão dos géneros não é para nós uma questão dinâmica. Ou seja, a não ser em termos de conservação e de áreas de conservação e para a guardaria das obras de arte da coleção, onde há necessidades específicas para determinado tipo de suportes, digamos a fotografia, e dentro da fotografia, por exemplo, negativos, tem condições específicas de conservação, a película e filme, ou o vídeo, ou mesmo o DVD, há algumas condições específicas, o DVD ainda são hoje a discutir quais são elas. O desenho, sem dúvida, sendo feito normalmente sobre papel, reúne certo tipo de condições específicas de conservação diferentes daquelas que existem com a pintura acrílico, por exemplo, etc, etc. Mas, independentemente dessas questões de conservação e de guardaria, o desenho nós não organizamos a nossa coleção de acordo com géneros. Ou seja, nós podemos comprar de um artista desenhos ou outro tipo de obras, dependendo, digamos, da nossa relação com essas mesmas obras. Há casos em que achamos que o desenho é extremamente valioso na obra de um artista e compramos-lo por isso, mas não seguimos, por exemplo, o princípio tradicional dos museus da organização do gabinete de desenhos. O MoMA tem isso, o Boburg tem isso, por exemplo. Nós não seguimos esse princípio. Não sei se as necessidades de conservação um dia vão criar também programas museológicos a esse nível, mas por enquanto tal não acontece. Por enquanto nós podemos comprar, por exemplo, podemos comprar uma escultura em feltro do Robert Morris e podemos comprar uma série dos desenhos cegos, dos blind drawings do Robert Morris. Para nós, uma obra é tão importante quanto a outra. Não encaramos o desenho como um processo, como uma arte menor, ou como uma arte mais documental do processo artístico, se quer,
Quando compramos desenho é porque estamos a falar de um projeto conceptual e plasticamente forte na obra desse artista e por isso o introduzimos na coleção. Ou seja, não temos uma coleção de fotografia, desenho, escultura, instalação, filme, etc. Se bem que acabemos por ter obras que utilizem todos esses suportes. E até investamos em certas áreas da coleção, como por exemplo os livros de artista, onde é possível, muitas vezes, os livros e edições de artista, onde é possível, por vezes, encontrar determinado tipo de obras que documentam os processos conceituais dos artistas, que são muito mais acessíveis para os nossos orçamentos. Vou dar um exemplo, por exemplo. Eu não estou interessado em comprar uma grande instalação da Andarboven, que custará centenas de milhares de euros. Tenho um orçamento, o Miguel tem um orçamento de 1 milhão de euros para comprar arte portuguesa, eu tenho um orçamento de 1 milhão de euros para comprar arte portuguesa e internacional. Acontece que, no entanto, estou interessadíssimo em comprar todos os livros de artista da Andarboven, ou todas as edições da Andarboven. O mesmo acontece com o Kossuth. Não estou interessado em pagar 1 milhão de euros por uma peça de Kossuth histórica, mas estou interessado em comprar todos os livros do Kossuth, porque eles revelam e concentram também o seu trabalho como artista. Agora, em relação à questão do desenho e de como eu vejo a questão do desenho hoje, confesso que não me é motivadora a discussão do desenho enquanto género. Mas é motivadora, na verdade, digamos, a diversidade e a especificidade de alguns projetos dentro do desenho. E sem dúvida que dentro dessa especificidade, algo que tem sido muito, muito interessante, o Serra é um excelente exemplo. Porque é que o Serra diz que, portanto, drawing is a verb, passe de algum modo a certa redundância irónica que a própria frase tem, e que é característica de certo tipo de frases do Serra. Nós temos uma peça da coleção que se chama Walking is Measuring, em que se parte de um verbo e que desencadeia uma outra ação. Mas, de caso, até há uma certa redundância linguística em drawing is a verb. Desenhar é um verbo. Um verbo é sempre uma acionalidade, é sempre fazer. E, para o Serra, na verdade, toda a sua linguagem não é autónoma do processo do fazer e do local onde ela surge, etc. E o desenho é a expressão de uma acionalidade, concretamente no caso do Serra. O Serra reinventa a relação do desenho com a escultura, mas ao mesmo tempo concentra também no desenho muitos dos princípios dele em relação à escultura, nomeadamente a forma como o próprio desenho constrói o lugar também, o que é muito interessante no desenho dele. E para mim é muito interessante ver como é que no desenho se reflete essa acionalidade e o processo. E é uma das questões que mais motiva no desenho utilizado pelos artistas ao longo dos últimos 30, 40 anos. Por exemplo, quando eu há bocado falava do Robert Morris nos desenhos cegos, são desenhos que são feitos com o artista com os olhos tapados. E é que nós encontramos elementos de composição extremamente ricos e interessantes. Há uma experiência dos limites, da acionalidade, da criação, do fazer, da gramática, desse mesmo fazer, que são muito interessantes e que são levados aos limites, da verdade, por muitos artistas desde os anos 60 até hoje. O desenho deixa de ser acessório ou deixa de ser, por simplesmente, um projeto, o desenho de projeto de algo que vai acontecer num outro suporte, que era uma relação clássica que havia do desenho. Mas ao mesmo tempo eu não me sinto nostálgico do gabinete de desenhos, curiosamente. Ou seja, por exemplo, nós temos gabinetes de desenhos, alguns deles muito interessantes em Portugal. Por exemplo, todos os artistas e alguns estrangeirados portugueses que viajaram por Itália entre o século XVII e o século XVIII e trouxeram para Portugal obras que se encontram nos arquivos das Faculdades de Belas Artes de Lisboa e do Porto, do Museu Nacional de Arte Antiga, etc., como o desenho, que era o desenho preparatório da pintura ou da arquitetura. Não é propriamente tanto a ideia do gabinete de desenhos, para mim, não é uma ideia neste momento muito dinâmica em relação à coleção. O que não quer dizer que eu não me sinto interessadíssimo em incorporar desenho na coleção, mas incorporo desenho como um suporte, como outros suportes. De uma certa maneira, não lhe procuro essa especificidade. Compreendo, acho que, e era uma pergunta que eu te queria fazer também, se, digamos, uma coleção de desenho é também uma herança dessa tradição do gabinete de desenhos que nós encontramos nas coleções clássicas, no Museu Clássico.
É um problema conservar desenho, e mesmo no Museu Contemporâneo eu sei, por exemplo, com o crescimento da nossa coleção, mais tarde ou mais cedo teremos um número de desenhos que exigirão especialistas apenas para essa área, áreas para a conservação dessa área e se calhar programas próprios para essa área. Isso reconhece-se hoje, por exemplo, no MoMA. É engraçado, se nós formos ver a exposição do Bryce Marden no MoMA, nós encontramos as pinturas no andar e os desenhos no outro andar. Os desenhos no andar do desenho, as pinturas no andar das exposições temporárias. Eu nunca faria a exposição do Bryce Marden assim. Apesar de ter gostado imenso da exposição do Bryce Marden, nunca faria assim e exploraria mais uma relação dinâmica entre o desenho e a pintura na obra dele, por exemplo. Porque não vejo o desenho, acho que o desenho deixou de ser uma disciplina em si e que se cruza com muitos outros aspectos, e interessa-me explorar essa interação dele e os próprios processos conceituais que ele mesmo origina na obra do artista. Há uma constatação de facto que tem que ser feita. Neste momento há um interesse muito, muito forte pelo desenho que não existia eventualmente há 10 anos atrás, 15 anos atrás. Quer dizer, isso vê-se em termos de mercado, em termos institucionais. Como dizes, as exposições especificamente sobre o desenho têm vindo a suceder-se e, portanto, esse interesse específico denota qualquer coisa. Eu, sinceramente, pensando um pouco nesta questão, e quando vinha para aqui tenho vindo a pensar um pouco, quando me convidaram para vir para aqui, tenho vindo a pensar um pouco nessa questão, parece-me que há aqui uma relação que é importante fazer, que tem a ver com o facto de muitos dos artistas de uma certa geração e muitos dos artistas que estão presentes nesta geração ter uma relação, digamos, em termos estéticos e ideológicos, se quiserem, com os primeiros conceptualismos. E isso leva que muitas vezes o desenho seja de facto uma linguagem que eles acabam por privilegiar. Porque, paradoxalmente, o desenho ganha um estatuto absolutamente singular através da arte conceptual. Digamos, toda a questão projetual por trás de muitos dos projetos da arte conceptual são vertidos no desenho. Soluído, por exemplo. E, portanto, como há uma relação desta geração com esses primórdios da arte conceptual e com aquilo que a arte conceptual representava, eu acho que isso tem um pouco a ver com esta predominância do desenho em muitos dos processos criativos contemporâneos. Tal como, diga-se, a passagem do paradigma absoluto em termos de difusão estética do expressionismo abstrato para linguagens da arte pop, por exemplo, se faz iconicamente com o Erased de Kooning Drawing, não é? Portanto, com um gesto de um artista que vai apagar um desenho de um ícone da arte do expressionismo abstrato da altura. Portanto, esta ligação que no fundo é feita de Jasper Johns, com Rauschenberg, por exemplo, de uma ligação que é feita também com o primeiro, digamos, artista conceitual, com o Duchamp, que para eles é absolutamente referencial, acaba por criar, digamos, estas pontes que eu acho que têm muita importância. Exatamente porque, se nós formos a ver em termos contextuais e conjunturais, diríamos que para os artistas dos anos 80 o paradigma ainda é muito mais esse paradigma do desenho de preparação, não é? Desenho preparatório. Digamos, não há esta autonomização conceptual que em muitos destes casos é absolutamente fundamental. E é curioso também que muitos dos artistas que vocês têm presentes nesta coleção são artistas que trabalham em meios absolutamente dispares e muitas vezes até são, digamos, artistas, digamos, no meio das artes visuais global, mais conhecidos, se calhar, por intervenções ao nível da instalação ou ao nível do vídeo, etc. Mas quando produzem desenho, não o produzem em termos do chamado desenho preparatório. É uma assunção de uma linguagem que é complementar, como o vídeo, como a intervenção efêmera, que é um conceito também fundamental para definirmos estas questões, ou muitas das questões associadas a estes desenhos. Digamos, há uma certa, se quiserem, uma certa efemeridade do gesto e uma certa efemeridade do conceito
que é muito facilmente traduzível no desenho e não tanto, digamos, nos meios mais tradicionais, como sejam a pintura e a escultura. E, portanto, isso eu acho que é algo que é importante sublinhar. E depois também é importante sublinhar que, de facto, para alguns artistas, o desenho é absolutamente basilar na sua produção. Quer dizer, o caso do Ângelo de Sousa, por exemplo, é um caso evidente no contexto português. O caso da Helena Almeida, digamos, toda a produção da Helena Almeida tem um fundo processual, que é um fundo que tem a ver com o desenho, mais do que com a fotografia, se calhar, e mais do que com a pintura, ou a performance, ou o que quer que seja, e para muitos destes artistas, de facto, é absolutamente vital que assim seja. Por outro lado, eu gostaria também de constatar outro facto, é que é um facto, quer analisemos isso positivo, ou julguemos isso positivo ou negativamente, mas de facto é um facto este acréscimo de narratividade na arte contemporânea em termos gerais. Quer dizer, é algo que ciclicamente também poderá ser analisado se aconteceu mais, se aconteceu menos, mas de facto hoje muitos dos projetos ao nível, inclusivamente, das novas, ou supostas novas linguagens, vivem, sugam energias de outras linguagens, como seja o cinema, que é obviamente uma forma artística narrativa, o documentário, muitos dos projetos hoje em dia parodiam o documentário exatamente para se aproveitar, digamos, dessa flutuação entre aquilo que é o real e aquilo que é o construído, para exatamente construírem projetos que questionem esses mesmos conceitos e, portanto, essa narratividade também em termos contextuais acaba por ser, de alguma forma, um contexto que favorece o exercício do desenho enquanto tal, e isso nota-se muito nesta coleção. Que, apesar de tudo, tem esse enorme mérito, para além de ter, digamos, essa figura, que é uma figura, eu diria, sempre desejada, tão desejada, que é de ter uma pessoa que acaba por permitir que especialistas tenham uma intervenção na constituição de uma coleção. Isso aí temos que de facto dizer que não é um caso muito vulgar, e nesse diálogo percebe-se que vão construindo uma coleção que acaba por ter múltiplas dimensões a esse nível. Portanto, que aposta tanto num desenho que tenha um caráter mais processual, mais formalista, se quiserem, e num outro tipo de desenho que tenha essa dimensão mais narrativa, ou uma dimensão mais sociológica, etc. Isso é que me parece muito interessante, exatamente porque, através de um meio específico, conseguem tocar muito que perpassam a contemporaneidade, e é nesse sentido que, remetendo, digamos, à minha primeira intervenção, claramente este projeto tem que ser elogiado enquanto projeto de uma coleção altruísta que permita contextualizar para o público em geral questões que são fundamentais na arte contemporânea. Cada vez mais, portanto, as técnicas deixam de ser gestos para serem utensílios para a construção do projeto dos artistas. E os artistas escolhem o projeto adequado para o que querem fazer num determinado momento. E o que eu acho interessante, digamos, nos desenhos que aqui encontramos, é que estes desenhos não são para outra coisa. Estes desenhos só podem ser desenhos, na sua maior parte. Às vezes podem integrar-se em séries, podem desencadear outras coisas, mas há uma grande autonomia, digamos, e uma grande síntese entre, digamos, a dimensão conceptual e a técnica. A técnica não é acessória, a técnica é aquilo a que se quer chegar. A técnica não é propriamente um instrumento para chegar a algum lado. Ela já é. O fazer já é chegar lá, de um certo modo. E isso encontra-se muito no desenho destes últimos 30, 40 anos. Isso está muito presente também no desenho de artistas mais jovens. Chama, no entanto, a atenção para outra coisa que acontece hoje, que é uma influência de um mercado da arte. Há também hoje uma ressurreição do desenho em arte, em função de se tratar, apesar do suporte facilmente transportável, e
apesar de tudo, mais acessível que outros suportes. Isso por vezes acontece. E há casos, às vezes, de circulação muito facilitados por exemplo, eu neste momento encontro-me a preparar uma exposição do Jorge Queiroz, que é um artista que praticamente só utiliza o desenho. Vamos fazer uma exposição quer do Jorge, quer da Silvia Bacli, uma artista que também só utiliza o desenho. O Jorge fez 2 ou 3 vídeos, mas os vídeos têm a ver com o desenho, precisamente. E acontece que eu constato que são 2 artistas, por exemplo, que têm uma circulação extraordinariamente facilitada pela dimensão portátil do trabalho deles e, ao mesmo tempo, pela acessibilidade do trabalho deles. Isso, apesar de não são fatores relevantes nos tempos de hoje, felizmente não afetam nem prejudicam a obra. Nós que andamos bastante por aí fazendo pesquisa, às vezes encontramos esse tipo de obra, até me parece assim bem produzida para o mercado, numa categoria que eu chamo de cute drawings. São os desenhos bonitinhos. Eu queria fazer 2 observações sobre o que foi comentado aqui. Na verdade, essa primeira exposição lida com a questão do processo, mas não é a única, não é um statement no sentido de que esse é o único tipo de desenho que existe ou o único tipo de desenho que nós estamos colecionando. Na verdade, é uma alternativa, uma outra proposição a essa tese, digamos assim, que uma coisa que vinha na minha cabeça dessa exposição muito importante da Hauptmann no MoMA. Mas a minha intenção, inclusive, é na próxima exposição coletiva, daqui a, enfim, outubro, está planejada, é justamente fazer uma exposição mais em termos da narrativa, da representação e, enfim, mais com esses elementos psicológicos. Uma outra observação também é que nós temos alguns desenhos de projetos, sim, mas são muito poucos na coleção. E eu queria terminar, na verdade, perguntando se talvez há alguma sugestão para a coleção que vocês queiram dar. Ora bem, eu sugiro que vocês me continuem a surpreender. Tá. Muito obrigado, então. Ainda antes de nós nos encontrarmos aqui, eu falei de uma artista com quem estou a trabalhar, que tu por exemplo, conheces mesmo, que para mim é importante, mas a principal sugestão é que continuem a encontrar na vossa coleção motivos de surpresa e de fascínio que me levem também a outras formas de me confrontar com a obra de arte. O desenho é justamente, julgo eu, aquilo que não tem nome, não é? O desenho não é o seu próprio nome, quer dizer, a pintura designa um género, não é? Designa uma coisa palpável. A escultura designa uma coisa palpável e, digamos, entendível, não é? O nome faz entender o que é. Desenho é mais complicado de se autotraduzir, digamos assim, ou de ser referencial. Desenho não é por acaso que o desenho encontrou, digamos, a sua superfície de inscrição, digamos assim, no papel, que é o mínimo, é a mínima espessura possível, é o mínimo corpo possível. Não há corpo, não é? É porque o desenho é algo, de facto, muito interior e muito anterior à verbalização. Portanto, o desenho tem muito que ver com uma linguagem pré-verbal e estabelece enquanto linguagem, não é? Eu penso que o desenho não pode ser, digamos, considerado como uma disciplina. O desenho é aquilo que é indisciplinado por excelência e não pode ser visto como um género que alguns praticam ou não. O desenho é um património comum e universal, se quisermos, que nós connosco, de que nós somos testemunhas, o que nós transportamos connosco desde crianças, desde muito novos. O desenho é sempre a primeira tradução, é a primeira forma de exteriorizarmos algo, não é? As crianças, quem tem filhos, vê isso. E por isso o desenho vai sempre, quanto a mim, guardar esta aura de mistério e guardar esta inviolabilidade, mesmo em termos de mercado ou em termos de grande universalização, porque o desenho, como aquela célebre obra de que falávamos há pouco, do Bruce Nauman, não é? From ear to mouth, não é? É algo que está no nosso corpo, não é? From ear to hand, não é? Que está no nosso corpo, que está é um prolongamento de nós e, portanto,
eu penso que esse ressurgimento de que falavam, isto era só uma pequena nota, o ressurgimento de que falavam é algo que não aprisiona o desenho a uma atualidade, porque, como disseste bem, Miguel, e eu acrescentarei esses dois nomes, a Lourdes Castro, que está aqui connosco, o desenho é a base, é uma espécie de esqueleto, não é? O esqueleto, como dizia um amigo nosso que desenha, é o primeiro desenho, é o nosso desenho, é o que nos constitui. Portanto, há uma espécie de intrincamento entre o corpo e o cérebro que não tem fim nem começo.